Hoje vamos criar uma lista de classificação de poder geopolítico. Selecionei cerca de 17 países mais poderosos nesse aspecto. Não é só poder militar, economia e outros fatores também contam. Sua geografia, sua população, sua demografia, alianças importam. Você tem ou não armas nucleares? Onde você está no mundo? Tudo isso define a eficácia de um país em alcançar seus objetivos. Países muito pequenos não estão nesta lista. Quando uma potência usa força militar ou econômica, os países pequenos acabam seguindo suas ordens e ficam à mercê delas. Esses países têm algum grau de autonomia para fazer o que querem? Primeiro, temos o Canadá, o Chapéu da América. São membros do G7 com economia forte e localização protegida. Contam com um aliado ao sul e 2 grandes oceanos nas laterais. A população não é grande, o poder militar também não se destaca. Apesar de integrarem a rede Five Eyes, são os menos relevantes do grupo. Eles têm um bom acordo de livre comércio com os Estados Unidos da América e o México, mas México e Estados Unidos da América são os parceiros principais nessa relação de livre comércio. Então, sabe, eles realmente não conseguem exercer influência em lugar nenhum, eles realmente não conseguem o que querem. Eles meio que seguem junto, colocam o seu belo primeiro-ministro na frente das pessoas e dizem: "Ei, nós somos o Canadá, estamos aqui. Quer um pouco de xarope de bordo? Classe D? Próximo." Agora temos o Japão. O Japão é um país interessante, com uma das melhores marinhas, grande economia e é uma ilha de terreno muito acidentado. Ao estudar história, o fascinante é poder falar sobre sociedades, impérios e nações antigas, como Pérsia, Reino Unido, otomanos e turcos. O Japão está entre eles e é muito difícil de invadir. Nos últimos 2000 anos, eles nunca foram conquistados nem ocupados de forma permanente, apesar de 2 grandes tentativas, incluindo uma pelos mongóis. Tentaram 2 vezes, chegaram à costa, mas foram repelidos. O Império Mongol, um dos maiores da história, não conseguiu invadir o Japão. Depois disso, a única outra vez em que eles realmente foram derrotados foi quando 2 bombas nucleares foram lançadas sobre eles em um curto espaço de tempo. Isso foi há cerca de 78 anos. Eles se recuperaram e tiveram uma ótima economia, quase sendo a principal do mundo, mas depois foram um pouco superados. São ricos, têm capital, mas faltam demografia e população favoráveis. Isso realmente é o que você apontaria como uma limitação para eles. E por causa disso, estamos colocando eles no nível B. Passando para o México. O grande problema do México é que o poder é relativamente descentralizado demais para que ele realmente exerça muita influência fora de suas fronteiras. No fundo, há um governo institucional, além de polícia e exército controlando grande parte do país. Mas também existem áreas inteiras que são mais ou menos controladas pelos cartéis. E o cartel tem seu próprio tipo de política externa, diferente do governo mexicano. Eles têm uma ótima demografia, têm mais ou menos o mesmo tipo de situação de segurança que o Canadá. Eles precisam lidar com a migração da América Central e do Sul, mas têm o Golfo do México e um acordo de livre comércio com os Estados Unidos da América. Fora a América Central, eles não influenciam a América do Sul. Eles têm pouca influência de negociação com os Estados Unidos da América e por isso também estão no nível D. Indo para o Brasil tem uma economia em crescimento, tem a capacidade de exportar uma grande quantidade de produtos agrícolas, então é um país com segurança alimentar. Geograficamente, apesar dos grandes litorais expostos e de uma marinha não tão forte, isso gera certa insegurança. Mas o grande problema do Brasil é meio parecido com o da Rússia, pois é uma massa de terra enorme, mas em sua maior parte inabitável. Então você tem a floresta amazônica. Existem essas grandes áreas onde você até pode montar uma vila, mas não consegue construir uma metrópole. É preciso muito investimento para cultivar alimentos lá, é preciso muito investimento para desenvolver cidades. Por isso, eles têm aquelas favelas super congestionadas e situações complicadas nas grandes cidades, porque é realmente difícil viver em outras partes do país. E quando você junta isso ao fato de que eles são um parceiro júnior dentro do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, basicamente é isso. Porque a China compra uma quantidade enorme de produtos agrícolas deles, eles não têm muita capacidade de exportar influência, mas têm uma população maior, consideravelmente maior do que o Canadá.
Eles têm algumas alianças realmente interessantes ao redor do mundo. O principal problema deles é que, devido à geografia, enfrentam mais divisões internas e conflitos do que influenciam pessoas fora. Então, nível C para o Brasil. Agora vamos para a Rússia. Muitas ogivas nucleares e recursos naturais. A maneira de pensar sobre a economia russa é que eles estão basicamente pegando diferentes commodities e tentando transformar essas commodities em ouro. Ou o Palácio de Putin. Eles possuem muito petróleo, mineração e agricultura, especialmente trigo. Antes da invasão da Ucrânia, esse trigo era exportado para vários países do Mediterrâneo com insegurança alimentar. Em certo grau, existe a base de uma economia que só pode cair até certo ponto. Não é como se eles dependessem de superioridade técnica ou dessas outras coisas para sua força econômica geral, mas eles têm isso. 2 problemas. Um fator é a geografia. Como no Brasil, grande parte é inabitável e poucas pessoas mudam para a Sibéria. Além disso, não existe limite natural ou geografia protegendo eles. Eles foram invadidos pela Ásia Central, foram invadidos por várias frentes na Europa, têm insegurança na sua fronteira mais oriental devido à agressão chinesa. Eles têm uma disputa de fronteira com a China, seu suposto aliado agora. E então, em um mundo onde você não tem muitos aliados, não tem segurança geográfica, e ainda por cima enfrenta uma demografia muito ruim, as décadas de 70 e 80 na Rússia soviética foram pouco atraentes. No comunismo avançado, poucas pessoas tinham filhos. Na Sibéria, quase ninguém queria 7 filhos. Então, desse ponto de vista, você tem um exército bem sólido. Eles não estão indo tão bem na Ucrânia, mas possuem um exército relativamente grande e com alguns recursos tecnológicos. Eles têm armas nucleares e economia sólida. E isso não deve desmoronar, pois todos precisam do que possuem, mas não conseguem. Eles parecem não conseguir juntar tudo e realmente ser aquela superpotência que foram durante boa parte do século passado. Então, um nível A para a Rússia não chega a ser nível S. Indo para a Alemanha, com certeza uma economia de primeira. Cada cidade na Alemanha é como se fosse seu próprio mini polo econômico. Eles têm tecnologia, engenharia, indústria e muitos parceiros comerciais. Isso resultou em um dos arranjos de parcerias mais estranhos do mundo. Eles integram a OTAN, sendo aliados militares dos Estados Unidos da América, mas até o Nord Stream ser cortado, a Rússia era o parceiro mais importante deles em energia, e eles precisavam desse gás natural para manter toda a sua indústria pesada funcionando. Eles são os líderes de fato da União Europeia por causa de sua força econômica, e isso é meio que uma coalizão falha, se desmoronando neste momento. O principal parceiro comercial deles, para quem vendem Adidas, Volkswagen e Mercedes, é a China. Você pode pensar, eles realmente diversificaram e têm um ferro em cada fogo, ou apenas dizer, cara, isso geraria muita tensão e problemas. Eles construíram essa economia por não investirem nas forças armadas. Sabemos que uma grande economia precede o poder militar, como vimos no século XX com os nazistas e as guerras mundiais. Agora eles têm poder econômico e enfrentam tensões nas parcerias entre entidades. A preocupação, do ponto de vista da segurança, mas também a potencialidade do ponto de vista do poder geopolítico, é que o poder econômico comece a se transformar em poder militar, poder duro. Eles também têm grandes reservas de ouro, uma das maiores reservas de ouro do mundo inteiro. Outro país de alto nível, vizinho direto da Alemanha, é a França. Você quer falar sobre o oposto da Rússia? Paris é um lugar sexy, e a França, por causa disso, tem uma das melhores demografias de qualquer país europeu. Mas na verdade não é porque os franceses estão fazendo isso, é porque eles têm muita imigração da África e do mundo árabe, o que está causando seu próprio potencial de tensões internas e problemas na França. Mas como a França está no extremo oeste da Europa, eles têm esse tipo de proteção contra muitos dos outros poderes políticos realmente perigosos, como a Rússia, que é perigosa. Mas eles precisariam atravessar Polônia e Alemanha para chegar à fronteira da França. Por isso, a França reestruturou suas forças armadas focando na máxima projeção de poder. Eles possuem armas nucleares, mísseis balísticos intercontinentais e submarinos lançadores, em vez de grande força terrestre. É parecido com o que você vê na Turquia e na Polônia,
que estão em vizinhanças mais perigosas, com parceiros que representam uma ameaça maior para eles. Então, eles têm poder militar, mas é mais no sentido de não nos faça apertar o botão, um poder militar de dissuasão em vez de aqui vem nossas hordas e hordas de pessoas. Eles têm excelente agricultura, produzem alimento, exportam e acessam o Mar do Norte e o Mediterrâneo. Eles têm alguma defesa geográfica natural na forma dos Pirineus e dos Alpes. Eles estão em posição sólida comparados a muitos pares, nível A para a França. No hemisfério oriental, observamos a Coreia do Sul, uma economia altamente desenvolvida e forte. Ela realmente supera as expectativas em termos relativos, considerando seu território pequeno e sua população. Nada de extraordinário. Eles têm grande influência cultural. Sabe por que o BTS, fenômeno do K-pop, foi proibido? Isso faz parte da estratégia geopolítica deles para exercer influência cultural e tornar a Coreia mais admirada no exterior, para que outros países e povos apoiem e prestem mais atenção à Coreia. Isso é uma parte explícita da doutrina deles, porque bem ali na vizinhança eles têm a Coreia do Norte, que possui armas nucleares. Eles não têm armas nucleares. E também tem a China. Você lê os livros de história, a Coreia não teve um bom relacionamento com a China. Eles não tiveram um bom relacionamento com o Japão. Eles são vizinhos imediatos, cercados por entidades potencialmente perigosas. Japão e Coreia do Sul se relacionam relativamente bem, principalmente devido à intervenção dos Estados Unidos. Esse país é difícil de analisar por causa das baixas taxas de natalidade. Eles lançaram uma política que oferece Estados Unidos $75 mil para novas mães. Com isso, vou colocá-los no final do nível C, pois tem economia e poder brando. Certo, passando para o Reino Unido. O Reino Unido é membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Eles têm armas nucleares, têm sido um grande protagonista na Europa e internacionalmente por muito tempo. Eles têm conexões e influência, além de serem parecidos com o Japão nisso. Eles são uma nação insular com uma marinha forte, o que os torna muito difíceis de invadir ou conquistar. No auge do Império Romano, eles invadiram e ocuparam a Grã-Bretanha, ou Inglaterra, como podemos chamar por um tempo. Os vikings e os normandos tiveram um breve período de ocupação durante a Segunda Guerra Mundial. Outro exemplo, onde foi o Reino Unido de Churchill que resistiu, enfrentou os nazistas e começou a virar o rumo daquela guerra. Não se rendeu facilmente como a França, por isso, apesar de alguns ventos econômicos contrários. Questões sobre o futuro do crescimento e da demografia deles. Eu também tenho que colocar o Reino Unido nesse mesmo nível porque é realmente difícil encontrar um ponto de diferenciação entre eles, a Alemanha e a França. Especialmente quando eu diria que, se você acredita na ideia de que a União Europeia está meio que em declínio, eles fizeram o Brexit, saíram antes de tudo explodir. Teoricamente, isso deveria permitir que eles colocassem a próxima etapa da estratégia em prática. Eles só não fizeram isso ainda. Certo, agora, a Turquia talvez seja a mais difícil de posicionar aqui, porque eles têm ao mesmo tempo muito potencial e muitos problemas. Podemos começar pela inflação. Erdogan não entende muito bem como funcionam as taxas de juros. Quando todo mundo estava cortando, ele estava aumentando, e agora que todo mundo está aumentando, ele está completamente perdido. Então, quando um país está lidando com uma inflação insana, isso vai levar à instabilidade. Se você está instável em casa, se há tumultos, frustração e pessoas protestando, você realmente não consegue ter influência estrangeira significativa e geografia interna difícil. Eles possuem muitos portos e grande influência no Mediterrâneo, Mar Negro e Constantinopla. Istambul é uma dessas, uma joia de cidade em termos de localização, relevância econômica e todas essas coisas boas. Dentro do país é difícil navegar. Geralmente só é possível pegar barcos pela costa. Isso é bem mais fácil do que cruzar a Turquia de carro na horizontal. Eles enfrentam a guerra civil na Síria e desafios na fronteira sul. Por outro lado, esta região já foi o Império Otomano. O Império Otomano sobreviveu ao Romano devido à geografia e influência populacional. Todos os elementos existem para criar um Estado-nação muito poderoso. Eles possuem o exército permanente mais impressionante da Europa. Eles poderiam enfrentar a Rússia de igual para igual, o que seria um problema real.
exceto pelo fato de a Turquia não ter armas nucleares. E por esse motivo vou colocá-los no nível B. Eles são mais influentes que Canadá, México, Brasil e Coreia do Sul, mas não têm tantos elementos organizados como os países de nível A. A Itália, outro país da OTAN e do G7, também é difícil de classificar aqui. Eles possuem produto interno bruto per capita alto e geografia sólida. Uma das bases do Império Romano e da segurança italiana em geral é o fato de eles serem a bota. Existe basicamente uma única forma de invadi-los por terra: atravessar os Alpes ao norte. É uma ótima posição, mas o país tem uma demografia muito ruim. Eles também precisam da imigração para tentar reverter sua tabela demográfica, o que começa a diluir a identidade italiana. São base de turismo, têm boa relação internacional, hospedam ogivas nucleares dos Estados Unidos da América, não possuem armas nucleares próprias, mas integram a OTAN. Então eles têm esse tipo de aliança de segurança que os protegeria, apesar do fato de serem relativamente difíceis de invadir. E a economia deles é meio parecida com a do Japão, no sentido de que a população está envelhecendo e eles têm uma quantidade enorme de dívidas. Você precisa de jovens para pagar dívidas, já que idosos não as pagam. E isso significa uma economia estagnada, significa que realmente não existe uma história de crescimento em torno da Itália que seja particularmente atraente. Estou em dúvida entre Itália no C ou D. Vou deixá-la no D, à frente do Canadá. Agora vamos para a Suécia. A Suécia acabou de entrar na OTAN, o que é uma grande melhoria na sua aliança de segurança. E o motivo pelo qual eles sempre hesitaram em fazer isso é porque temiam uma retaliação da Rússia. Mas a Rússia enfrenta uma guerra na Ucrânia. Eles têm sanções severas contra eles, podem exercer influência, têm alguma capacidade de projetar poder brando no exterior, têm uma ótima parceria com a Finlândia. Eles não entram em guerra há séculos. Apesar da população pequena e da economia não tão grande, têm excelente produto interno bruto per capita. Eles vão conseguir investir em suas forças armadas, se proteger e realmente transformar o Mar do Norte meio que no seu próprio campo de atuação para geração de energia e comércio. Vou deixar a Suécia no final do nível C. Sobre a Arábia Saudita, há um vídeo popular no canal analisando o país e o Mohammed bin Salman em detalhes. Mas eles têm muito dinheiro e acabaram de conseguir uma liderança melhor. Eles melhoraram a liderança com o Mohammed bin Salman. Mesmo que você não goste dele, o principal problema para eles é a insegurança e a falta de um exército forte. Apesar de não terem armas nucleares oficialmente, possuem muito dinheiro. Se a situação piorar, eles transferirão centenas de milhões de dólares ao Paquistão e conseguirão armas nucleares rapidamente. Eles são semelhantes à Alemanha nisso, pois não têm. Mas se complicasse, eles vão tomar as medidas para se proteger e transformar o poder econômico deles em algo mais como apertar o botão do poder militar. Acho que a Alemanha e a Arábia Saudita são os principais países dessa lista para mim. E o que eles basicamente estão tentando fazer é jogar esse jogo de equilíbrio entre diferentes parcerias. Semelhante à Alemanha, onde eles querem meio que conseguir fazer frente ao seu principal rival. O Irã no Oriente Médio precisa da tecnologia e do poder militar de Israel, mas este não é bem visto na região por motivos conhecidos. Essa é uma das tensões que enfrentam enquanto vendem muito petróleo à China, principal rival geopolítico dos Estados Unidos da América, e, certo, enquanto os Estados Unidos estão meio que se afastando do Oriente Médio, ou tentando se afastar do Oriente Médio, e deixar de ser o garantidor de segurança que sempre foram, permitindo que aliados dos Estados Unidos da América tivessem acesso ao petróleo saudita. Então eles estão realmente em uma encruzilhada interessante aqui. Mas o poder econômico é o que manda no jogo. Eles podem perfurar um buraco no chão e simplesmente gerar milhões e milhões e milhões de dólares. E isso não é algo que você pode dizer necessariamente. Para qualquer um dos países no nível D ou C, então vamos colocá-los na parte inferior do nível B, por enquanto. Eles realmente têm essa influência multicontinental, eles têm o dinheiro, só não tem muito do poder duro atrelado a isso. Ainda, indo para a Índia, eles têm uma população jovem e enorme, com demografia majoritariamente jovem. Isso já te coloca em situação econômica melhor que quem vive em sociedades que envelhecem rápido. Você destaca que eles possuem armas nucleares, podem mobilizar uma força militar considerável e têm habilidade de atuar em ambos os lados.
A Índia conseguiu, por exemplo, continuar comprando o petróleo da Rússia, apesar das sanções, e ao mesmo tempo faz parte do Quad. Os Estados Unidos da América precisam deles para a aliança Quad contra a China, formada por Índia, Estados Unidos da América, Japão e Austrália. Eles acabam atuando dos dois lados, o que é positivo para eles, mas não sei se é fácil para outros. Para a Arábia Saudita e a Alemanha, o motivo de você não colocar a Índia no nível S é a geografia. A geografia deles basicamente cria segurança para eles. Ao norte, você tem o Himalaia, que torna praticamente impossível para a China fazer uma invasão em grande escala ou uma invasão importante por ali. Pode haver uma disputa de fronteira. Ao sul, há a Baía de Bengala e o Oceano Índico sem grande potência naval próxima. É isso. Bem na porta deles, eles têm fácil acesso ao Golfo Pérsico, então podem garantir o petróleo de que precisam. Isso entra em indústrias, processos e abastece a Índia por muito tempo. Mas eles também não conseguem projetar poder além do seu subcontinente. Então é muito difícil para eles projetarem poder na China. E bastante difícil para eles projetarem muito poder no Oriente Médio. Os sauditas e o Irã vão ficar tipo, tá bom, o que vocês vão fazer? Invadir a gente? Eles não estão realmente preocupados com isso ou com projeção de poder. Por isso vou dar só um nível para eles. Provavelmente vou colocá-los no topo de um nível porque eu realmente gosto dos elementos básicos deles, tipo a base da Índia não vai desmoronar. Eles só não têm todas as peças no lugar. Para ser nível S, o óbvio nível S é os Estados Unidos, e a gente pode passar por isso bem rápido. Eles possuem a moeda de reserva mundial e o melhor exército, sendo o adversário menos desejado em um confronto direto. O Atlântico e o Pacífico funcionam como grandes fossos de proteção geográfica. Eles mantêm alianças amigáveis com todos os países ao sul e ao norte, investindo pouco em segurança apenas para proteger as fronteiras. Eles têm uma ótima marinha, podem projetar poder no exterior e até mesmo no campo do soft power, como a Índia tem. Bollywood, mas eles chamaram assim como uma variação de Hollywood, que é o principal exportador cultural do planeta. Você une tudo e analisa a economia. Você pode escolher 7 empresas dos Estados Unidos da América que, juntas, valem mais que a bolsa de valores de qualquer outro país. As pessoas vão apontar para a dívida, mas olha só essa lista. Quais desses países não têm dívida? A China tem muita dívida, o Japão tem um monte de dívida, o Reino Unido tem um monte de dívida, a Alemanha tem alguma dívida, a França não está exatamente livre de dívidas. Quem tem muita dívida? A Austrália tem uma das maiores bolhas imobiliárias que ainda não estourou. Tem um discurso incrível, o grande grito australiano sobre isso. As pessoas ignoram a economia australiana porque lá vivem 2/3 da população do Canadá. Poucos australianos fazem com que até um produto interno bruto per capita sólido seja fácil de ignorar. Eles basicamente comercializam seus recursos naturais, as coisas que eles extraem e mandam para a China para serem processadas, então é difícil realmente prestar muita atenção nisso. Matt Berry analisa brilhantemente os problemas imobiliários e de oferta deles, destacando quanto da economia é especulação imobiliária. Quando você acrescenta o fato de que eles não têm armas nucleares, eu diria que isso coloca a economia deles em uma posição relativamente precária. Eles fazem parte da rede de inteligência Five Eyes, mas dependem muito da China para a própria força econômica. Para mim, isso é claramente nível D. O único ponto positivo é a segurança relativa devido à geografia. Você teria que ir com vários barcos até a Austrália, como em outros países com centro inabitável. Não vai conseguir projetar muito poder agora ou depois. O que nos leva à China. A China vai ser a mais polêmica. Atualmente é uma superpotência, possui armas nucleares e a segunda maior economia mundial. Segundo os dados econômicos, ela passa por grave crise demográfica. Só a política do filho único era menos atraente que a Rússia soviética. As pessoas não estavam animadas para procriar em um ambiente comunista, onde também restringiam sua capacidade de procriar. Eles têm grande capacidade de manufatura agora? Sim, Shenzhen sozinha pode fabricar mais que qualquer estado dos Estados Unidos da América ou qualquer outro país. É como se a Alemanha e Shenzhen fossem as duas potências de manufatura que apontaríamos como referência na economia global. Eles contam com relativa segurança geográfica a leste graças aos Himalaias. Eles não têm marinha de águas profundas eficaz,
segurança energética, nem alianças fortes. Se realmente tentássemos analisar quem são seus principais aliados, temos o Irã e a Arábia Saudita, o que acontece unicamente porque a China compra muita energia deles. Se enfrentarem seus próprios problemas econômicos, como alguns dizem já estar ocorrendo. Além disso, a China apoia a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Eles apoiam de forma sutil e encoberta, mas disputam a fronteira com eles. Eles tentam tomar uma ilha da Rússia, enquanto no Ocidente fazem falsa equivalência dizendo que Rússia e China são assustadoras. Eles estão no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Eles fazem tudo juntos. Quando a Alemanha tentou tomar terras da França pela última vez, isso foi há cerca de 80 anos. Não é que nunca vai acontecer de novo, provavelmente vai, mas agora, esse não é o caso da aliança. Eles estão juntos na União Europeia, estão juntos na OTAN, são parceiros. Os Estados Unidos da América não tomam terras do México há cerca de 200 anos. Essa não é uma visão realista de como essas alianças funcionam. A Rússia depende da China para vender petróleo e outras necessidades, então dificilmente iniciaria um conflito agora, até porque não teria condições de sustentar isso. Mas a estrutura de aliança deles é muito mais fraca e muito mais coercitiva do que o que os Estados Unidos da América já têm estabelecido. Vou colocá-los no nível A, junto com a Índia. Acredito que em 5 a 10 anos, a Índia será mais influente que a China. Se minha lista de níveis te incomodou, comente se gostou do formato e quiser repetir. Obrigado.